Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar um pouquinho diferente, mudou o cenário aí, mas a nossa aula será igual, tá bom? Então nós vamos começar com a aula de ciências. A aula de ciências hoje vai falar um pouquinho aí sobre alimentação, né? Na aula passada nós falamos um pouquinho sobre a higiene dos alimentos, como manuseá-los, como que nós podíamos deixar organizado, né? As coisas para que não viessem nenhum tipo de animais indesejados, como barata, essas pragas urbanas. E aí, então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre tudo que nós colocamos até agora e vamos colocá-lo em prática, planejando um piquenique, tá bom? Eu sei que vocês estão em casa, que vocês gostariam de fazer um piquenique, por exemplo, lá no balneário, que seria muito mais agradável, né? Mas não vamos deixar isso atrapalhar o nosso piquenique. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode planejar o quintal, na nossa cozinha, né? Aí na área, na varanda. Então, vamos planejar um piquenique bem gostoso, bem legal e, mais importante, colocando em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. Então, alimentos saudáveis, alimentos que vão fazer bem à nossa saúde e também sempre com higiene, tá bom? Então tá. Então vamos lá para nosso planejamento. Então agora eu coloquei aqui a câmera, né? Na página da apostila, a página que vocês vão acompanhar hoje é a 283, tá bom? A partir da 283, que nós vamos acompanhar um pouquinho sobre esse planejamento do piquenique, tá? Então, vamos lá. Um piquenique saudável. Nas aulas deste caderno, você aprendeu que comer é importante, porque faz nosso corpo crescer, ter energia e se manter funcionando adequadamente. Mas viu que é preciso escolher os alimentos adequados e ingeri-los de acordo com as nossas necessidades nutricionais. Então, isso foi algo que a gente aprendeu, que não é comer pouca comida e nem comer comida sem açúcar, é tudo equilíbrio. Nós podemos sim ingerir, por exemplo, uma coisa que eu gosto, que não é tão saudável como, por exemplo, um chocolate, um refrigerante, mas tudo com moderação, tudo bem pensado, planejado, para que eu não coloque só coisas ruins no meu corpo, né? E para que eu supra todas as necessidades dele. Depois tá lá, ó, você aprendeu que é necessário armazenar corretamente os alimentos para evitar sua deterioração e que para cozinhar precisamos ter cuidados com a higiene pessoal dos alimentos e do ambiente. Então, nós precisamos cuidar da limpeza do lugar, cuidar da nossa limpeza, né? Um exemplo foi na entrevista que vocês fizeram, na questão de cortar as unhas, na questão de manter as mãos sempre limpinhas, higienizar o alimento corretamente, né? E agora é hora de colocar tudo isso em prática. Vamos planejar um piquenique? Olha lá. Você já participou de um piquenique? Quais lembranças você tem desse momento? Alguém aí já fez um piquenique? Já fez já teve uma experiência assim, né? Piquenique é algo muito gostoso, que você vai ao ar livre, né? Lógico que agora nós vamos planejar um piquenique de acordo com as nossas, de acordo com a nossa situação, né? Nós não podemos sair de casa, tal. Mas olha que interessante se a gente pudesse ir lá no quintal da nossa casa, fazer um piquenique lá no quintal da nossa casa, por exemplo. Fazer um piquenique na varanda, dentro da cozinha, joga uma toalha no chão, senta você, o papai e a mamãe. Olha que interessante. Para mudar um pouquinho a rotina de ficar só em casa, então vamos fazer um piquenique em casa, né? E já aproveita e ensina o papai e a mamãe tudo que vocês aprenderam na escola. Olha lá, o piquenique é uma atividade para compartilhar alimentos e passar momentos divertidos. Ele pode ser feito em um parque, em um clube, na escola e até mesmo no quintal. Olha lá, de casa. O importante é que seja ao ar livre. Porém, para realizá-lo é preciso planejar onde e quando será.
como estará o tempo meteorológico, né? Se vai chover, se não vai, quais utensílios são necessários, quais comidas e bebidas, embalagens, guardanapos usados vão ser usados, né? E para pensar, porque também é uma questão muito importante, será que dá para gerar menos resíduo? Como? Então, o que a gente pode pensar aqui, ó? Na última vez que eu fiz um piquenique com a turma do 4º ano, nós não levamos descartáveis, por exemplo, né? Então, é interessante você ir na sua casa não levar um descartável, leva um copo de plástico que pode ser lavado e reutilizado, um prato de plástico que você consegue usar novamente, não vá descartar, jogar fora de primeira. Por exemplo, um bolo, tentar fazer um bolo em casa ao invés de comprar um pronto que gera embalagem. Então, são várias situações. O piquenique não é só o momento de sentar e comer, mas sim de planejar, de organizar, tudo antes. Olha que bacana. Pega você, o papai, a mamãe, final de semana, pega lá um bolo que tem dentro da geladeira, um suco que já tem lá na geladeira, né? Pega uns copos e vão lá pro quintal fazer um piquenique bem bacana, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar a planejar? Primeira coisa que nós vamos pensar é a questão do cardápio, tá bom? A questão do cardápio. Quais comidas e bebidas levar? De preferência, alimentos saudáveis com pouco sal e açúcar, livre de gordura trans e não estraguem facilmente. Além disso, observe a data de validade e as informações nutricionais escritas na embalagem. Tudo isso vocês já aprenderam a olhar, né? Como, por exemplo, vocês já sabem que esse tipo de piquenique não é um piquenique que vai se levar salgadinho. Porque salgadinho é cheio de gordura trans, cheio de sódio, né? Muito sal, não é verdade? Gordura. Então, não é um alimento saudável. Esse piquenique é um piquenique que eu vou levar refrigerante? Não também, né? Vamos priorizar aí os sucos de fruta, né? Uma água de coco, tudo que vai fazer bem. É o momento de você ensinar o papai e a mamãe tudo aquilo que você aprendeu. E é importante também verificar as condições de armazenamento dos alimentos. Como, por exemplo, nesse caso, assim, nós não vamos estar saindo fora de casa. Então, o ideal é que seja no quintal, né? Que seja na varanda aí. Então, você não vai ter essa preocupação aí tão grande, por exemplo. Vou levar, mas num outro momento, que eu vou fazer um piquenique com a minha escola e eu vou levar pão com presunto. Nós sabemos que presunto é um alimento que necessita de armazenamento. Na geladeira, né? No refrigerado. Se eu pegar e levar e deixar ele fora da geladeira, né? Vamos supor que nós combinamos de fazer o piquenique às 10 horas da manhã com a sua turma. E você saiu da sua casa e levou o piquenique, levou o seu presunto, né? O seu lanchinho de presunto. E às 7 horas da manhã, das 7 até as 10, esse alimento vai o quê? Vai ter algum prejuízo, não é mesmo? Por quê? Porque ele não está armazenado corretamente. Aí agora, ó, vocês têm algumas perguntinhas que vocês vão responder para poder organizar o nosso piquenique, tá bom? Olha lá, converse com seus colegas para planejar o piquenique. Será que vale a pena? Nesse caso, a gente vai conversar com nós mesmos, né? Será que vale a pena consultar o tempo meteorológico antes de marcar a data do piquenique? Por quê? E onde podemos fazer essa consulta? Então, pensa aí. É importante pesquisar se vai chover, se vai estar muito sol, se vai fazer calor, se vai fazer frio. E por que que é importante? Né? Onde que a gente pode encontrar essas informações do tempo? Depois, letra B. Lembrando que vocês aí têm para acompanhar na
na apostila, tá bom, pessoal? Quais alimentos devem ser evitados por terem muita gordura trans? Eu já até falei aqui, mas vocês têm outros exemplos na apostila, nas nossas conversas que nós tivemos. Lembra que a gente analisou rótulos de embalagem? Quais são mais resistentes à falta de refrigeração? Então, por exemplo, as frutas. Tem frutas que são mais resistentes, como a banana, uma maçã. Então, pense aí quais são os alimentos que são resistentes à falta de refrigeração e que não vão estragar, tá? Depois, quais cuidados devem ser tomados com frutas e hortaliças? Né? Nós já conversamos isso na aula passada, questão de higiene, que cuidado que eu tenho que ter para não ter nenhum prejuízo para o meu corpo. Depois, letra F, qual tipo de bebida é preferível, suco natural ou refrigerante? Por quê? Essa aqui, bem, super fácil. Então, você vai responder essas perguntinhas e você e sua família vão planejar um piquenique, certo? Então, vocês juntos vão pensar aí que alimentos vocês vão levar, que bebida, como que vocês vão fazer, em que lugar da casa vocês vão fazer, tá? Lembrando que o importante é vocês aproveitar esse momento e pôr em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Então, vá lá, planeje com a sua família e essa vai ser a primeira tarefinha para essa semana. Fazer um piquenique com a sua família, planejando de acordo com tudo aquilo que nós aprendemos, tá bom? Então, a primeira tarefinha, realizar um piquenique com a família, colocando em prática tudo aquilo que nós aprendemos durante o bimestre, tá? Aí depois, então, tem um Você Sabia, que super interessante, porque não basta fazer o piquenique, eu tenho que ter atitudes conscientes, né? Além da minha alimentação e higiene, o que eu preciso ter? Na Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil, a torcida japonesa levou sacos de lixo para a arena de futebol e no final dos jogos recolheu seus resíduos nesses mesmos sacos. Esse gesto, por não ser comum entre brasileiros, virou uma notícia nos meios de comunicação e deixou a lição de que pequenas quantidades contribuem muito para a preservação do ambiente. É um exemplo a ser seguido, você não acha? Então, olha lá, ó, piquenique consciente. Você sabe que consumo consciente é fazer escolhas conscientes, optar por consumir produtos mais saudáveis e que agridam menos o planeta. Por exemplo, evitar produtos com excesso de embalagem, não desperdiçar água e energia elétrica. No piquenique consciente, é preciso planejar como evitar desperdício de alimento e como gerar menos resíduos. Então, a mamãe fez um bolo caseiro, olha que legal. Já não vou mais precisar de embalagens, né? Daquela embalagem do bolinho que a gente compra. Exemplo que eu sempre dou da questão de bolacha, aquela bolacha maisena, né? Que é legal, que não é uma bolacha que tem tem açúcar, mas ainda não tem a gordura, né? Mas ainda perto das outras é mais saudável. Então, o que é preferível? Pegar aquela que vem numa embalagem só, em vez de pegar aquela que são um monte de embalagens, uma dentro da outra. Então, é importante e é necessário que a gente tenha esse tipo de consciência para evitar o quê? Dar prejuízo e causar mal para o meio ambiente, tá bom? Lógico, só vai levar para o piquenique aquilo que for consumir. Se não for consumir, guardar, né, rapidamente para não estragar, para não ter desperdício de alimento, tá bom? Leia algumas dicas do Instituto Acatu para aproveitar o seu piquenique e diminuir o impacto no ambiente. Olha lá, ó, aqui tem um monte de dica legal. Se optar por um parque com bebedouros, por exemplo, você pode usar canecas, jarras ou squeezes retornáveis e não copos descartáveis, como aqueles que a gente bebe e já tem que jogar no lixo. Evite utensílios descartáveis. Se levar copos e garrafa, os retornáveis são sempre a melhor opção, como eu falei. Sem ser descartável, aquele que eu posso reutilizar. O lixo deve ser separado nos cestos de coleta seletiva. Se não houver, coloque-o em uma sacola e separe-o em casa. Então,
todo aqui na nossa cidade, né? Graças assim a Deus, a gente já pode contar com esse serviço de reciclagem. Então, pega, faz a separação. Se usou algo que é plástico, coloca para levar para reciclagem, né? Então, não mistura tudo e joga no lixo que vai para o aterro. Coloca lá no saquinho da reciclagem, separadinho, para que o quê? Para que não polua o meio ambiente, tá bom? Os restos orgânicos, como casca de fruta, resto de comida, guardanapo sujo, vai para o cesto de resíduo orgânico. Esse sim vai para aqueles que nós mandamos para o aterro, né? Se sobrar alimentos em condição saudável, eles podem virar uma torta, um doce, uma geleia, ou guardar para a gente comer depois, não é verdade? Tá bom? Então, essas são algumas dicas para você também pôr em prática no seu piquenique. E aqui tem a segunda parte da nossa tarefa. Então, a primeira parte, não se esqueça, é o piquenique com a família. Lembrando de colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Higiene, alimentação saudável, né? Certo? E depois tem duas tarefinhas. Faça a lista no seu caderno dos itens necessários para fazer um piquenique saudável. Então, essa daqui você já pode fazer junto com a sua família, certo? Que vocês já vão planejando o seu piquenique. E essa daqui tem que ser após acontecer o piquenique, ó. Após um piquenique, o que deve ser feito com as sobras e com os resíduos, né? Dos restos de alimento, de papel, de lata, de embalagem, de guardanapo. O que eu tenho que fazer com isso? Responder essas duas questõezinhas, tá bom? E depois aqui tem temos duas indicações aqui, ó. Confira o caderninho de receitas na primeira temporada do programa Tem Criança na Cozinha. Então, se você quiser fazer uma receita legal com a sua família, tá? Tem aqui o site. E depois tem uma outra indicação. Você sabe de onde vem a garrafinha de água? E o que acontece após o seu descarte? Descubra a resposta dessa e muitas outras perguntas no site Instituto Acatu. Então, algumas questõezinhas sobre meio ambiente e o cuidado que nós devemos ter com ele, tá bom? Então, tem essas duas indicações aqui, se alguém se interessar, tá? Fez uma receita com a família antes de fazer o piquenique, no próprio piquenique, tirem foto, mandem lá no grupo, tá bom? E assim um vai incentivando o outro sobre a questão de alimentação saudável e sustentável também, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me procurar lá no WhatsApp, que a gente vai tirando as dúvidas, organizando da melhor maneira. E eu espero que vocês tenham um piquenique muito legal, muito divertido, tá bom? Beijinhos, fiquem com Deus e tchau, tchau!